Pessoal, vídeo rápido hoje importante. Ontem teve o resultado das eleições na Argentina. Todo mundo sabe que o Milei ganhou e ganhou com uma vantagem, uma boa vantagem, né? Uma vantagem alta. Geralmente nessas eleições para presidente nos países, a diferença é 49-51, 48-52, algo do tipo. Ele ficou algo em torno de 55 alto para 56, então foi bem mais votado. Isso é uma diferença bastante grande quando se trata de eleições presidenciais. E eu via muita gente falar que agora acabou o país porque esse cara é louco, mas também vi muita gente elogiar, falando que ele vai fazer diferença na Argentina e começar a fazer diferença na América Latina, né, por causa dos seus costumes e da forma que ele vê a economia, a forma que ele estudou a economia. E embora eu tenha meus achados, né, é muito importante a gente observar números, porque o número ele não tem muita opinião. O número ele já é o resultado do que muitas pessoas acreditam. Tanto se é um resultado bom ou um resultado ruim. E hoje, mais do que eu imaginei, as ações na Argentina estão subindo muito, muito mesmo. Tem petroleira subindo mais de 30% no dia. Isso é loucura. Imagina uma petroleira que é avaliada, sei lá, em bilhões de dólares, ser valorizada em 30%, mais de 30%, estou colocando por baixo, 30% em um dia. Isso significa que as pessoas estão acreditando muito, mas não estão acreditando muito que ele vai gerir bem essas petroleiras, essa petroleira, especificamente que eu estou falando, que eu vi agora há pouco, ou algumas outras empresas estatais. O grande diferencial que todo mundo está vendo é que ele prometeu que ia conseguir privatizar essas empresas. E privatizar nada mais é do que ele fazer o valuation dessas empresas, ver quanto elas valem, ver qual é a dívida. Muito provavelmente elas têm dívidas, porque eles têm muitos subsídios para tudo, até para quem não tem necessidade de subsídio, eles dão subsídio, é uma forma de manter a população travada ali, sempre necessitando do Estado de alguma forma, e mesmo que seja psicologicamente. Quando eu falo psicologicamente, porque tem muita gente que tem muito dinheiro. Eu vi que em bairros bons, em bairros com uma renda alta, pessoas ricas na região, tendo subsídio para energia elétrica na sua casa. Não tem lógica um negócio desse. A gente vê isso em alguns outros países muito ricos, por exemplo, na Noruega. Eles têm muito isso, eles têm muito assistencialismo, mas é um país que já alcançou uma riqueza muito alta. É um país que literalmente sobra dinheiro do Estado. Diferente da Argentina, que está tendo um déficit de mais de 5% por ano. Então não tem lógica o Estado gastando tanto, tentando trazer coisa boa para a população, né? Mas de uma forma errada, uma forma que não vai trazer resultado bom. Já um caso desse de sucesso como a Noruega, ele não chegou onde ele chegou fazendo isso. Ele chegou onde ele chegou fazendo com que o Estado gaste menos, com que o Estado não administrasse empresas, porque o Estado não foi feito para administrar empresa, o Estado foi feito para dar segurança, saúde e infraestrutura. Segurança jurídica, segurança física mesmo, todo tipo de segurança. Saúde são questões básicas, né? Saneamento, hospitais. Porém, não é para o Estado administrar um hospital. Ele pode muito bem financiar pessoas que precisem do hospital para ir num hospital particular, ir no médico particular. Isso é o que é uma ideia, isso é o que eu estou falando. Não estou dizendo que o Brasil é assim ou que as leis não. É diferente. Isso aqui é uma ideia que eu imagino que possa dar bons resultados. E claro, eu posso estar errado, é normal. O que eu tento fazer é olhar em lugares que deram certo, o que fizeram, e tentar criar minha própria opinião sobre isso. E quando eu trouxe esse case de sucesso que é a Noruega, eles descobriram muito petróleo, assim como o Brasil também descobriu muito petróleo, mas o Brasil também descobriu muitos minérios, e mesmo assim ele está bem longe da Noruega. Por mais que lá a população seja pequena, a quantidade de petróleo que eles têm também é pequena. Mas o Brasil não chega nem perto da Noruega nisso. Mas o que eles fizeram? Eles administraram bem os recursos. O Brasil tem muitos recursos, mas muitos mesmo, e são extremamente mal administrados. E é por isso que a gente vê essa roda que é o governo prometendo coisa, que vai dar subsídio, vai dar bolsas, vai dar auxílios, vai dar um monte de coisa, mas da onde sai esse dinheiro?
Muitas vezes o Estado fica só querendo esse dinheiro através de imposto, e o imposto tem um momento que ele é tão alto que ele desincentiva alguém a empreender. E sem esse empreendedor, sem essa empresa, sem essa indústria, da onde o Estado vai ter imposto para conseguir dar esses benefícios? É uma coisa lógica, uma coisa para se pensar, uma coisa lógica. Na Noruega, eles são assim hoje porque antigamente não tinha subsídios, antigamente não tinha esses auxílios, mas foi tudo tão bem administrado, foi tudo tão bem investido, focado no crescimento econômico do país, que hoje em dia as pessoas têm auxílio alto nas licenças maternidades, as mulheres ganham até mais, homens têm licença maternidade, então hoje em dia tem muito auxílio, hoje em dia tem muita ajuda, porque o Estado chegou a um ápice, chegou a ficar muito rico investindo. E quando eu falo investindo, é investindo em empresas que vão gerar lucro. Não é o Estado investir em empresas que ele mesmo vai administrar. A própria Noruega tem um fundo soberano absurdamente grande. Eles têm empresas como o Meta, como a Apple, a própria Amazon. Eles têm ações de várias empresas, porque eles investem. Mas ele investe contando com a administração de profissionais, não os políticos administrarem empresas, não os políticos administrarem investimentos. São coisas diferentes e tanto trazem resultados diferentes que a gente vê o Brasil tendo um resultado totalmente diferente da Noruega, né? E o que eu estava trazendo do Milei, e é legal observar o quanto essas empresas subiram na Argentina, porque isso simplesmente demonstra que as pessoas estão acreditando que ele vai conseguir privatizar e que o Estado vai ficar mais enxuto, e que o Estado vai ficar menor. E quando eu falo o Estado vai ficar enxuto, não significa que as pessoas vão começar a passar necessidade, não. Eu estou falando do Estado. Não é para o Estado administrar uma empresa que vai dar prejuízo, que o próprio Estado vai ter que imprimir mais moeda, vai ter que criar mais dívida para bancar essa empresa. É melhor essa empresa não existir, é melhor deixar alguém tocar essa empresa. Ou melhor, no melhor dos casos, o Estado privatizar essa empresa e pegar esse recurso para gastar com ele mesmo, para gastar com benefícios, para gastar investindo, para no futuro conseguir dar mais auxílios, dar mais qualidade de vida para as pessoas. Então isso são ideias que podem levar um país à frente, mas nada disso que eu estou falando é errado, nada disso é revolucionário, acabar com empregos, não, nada disso, de forma alguma. Isso que eu estou falando aqui nesse vídeo basicamente é sobre empresas estatais. Eu não acho que tem que existir empresas estatais. Agora, cada país tem sua regra, cada país tem sua lei. Para deixar de existir uma empresa estatal, tem todo um processo. Aqui no Brasil foi tentado, algumas conseguiram privatizar, outras não conseguiram, provavelmente nunca vão. Aqui no Brasil tem a Petrobras, que é uma mega de uma empresa. Ela é uma parte considerável do Estado, então ele continua tendo grandes votos. Eu não sei se isso é o ideal, talvez se o Estado quiser ter uma grande empresa como uma Petrobras, talvez ele poderia conseguir simplesmente receber os louros, receber os benefícios de ter uma empresa dessa, mas deixar que profissionais cuidem da gestão e não a cada 4 anos ter um indicado que é amigo de não sei quem, que não tem histórico. É o que eu imagino que possa trazer mais resultado, mas quando eu falo que eu imagino, não é simplesmente do nada sair da minha cabeça, não. Eu vi, por exemplo, na Noruega, eu vejo, por exemplo, numa Arábia Saudita da vida, eles têm fundo soberano. Os recursos desse fundo soberano são investidos e os lucros voltam para o país, aí eles gastam como eles quiserem. Mas é diferente de eles estarem criando e administrando empresas. Entende que quando uma pessoa fala sobre o Estado ser menor, não é que o Estado vai ficar pobre, que vai ficar necessitado, não. O Estado vai ter menos coisa para administrar. E no futuro, se o Estado tiver menos coisas para administrar, mas fizer bons investimentos, pode ser que o Estado seja ainda mais rico. Pode ser que as pessoas recebam ainda mais auxílio, como na Noruega, que é um case de sucesso. Eu trago esses vídeos aqui depois de estudar bastante, olhar os números, linkar cases, para conseguir entender. E uma coisa que a gente vê quando alguém fala, eu acho que isso, eu acho que aquilo, é muito importante ir lá atrás olhar os números. E quando tem dinheiro na parada, quando alguém está perdendo dinheiro ou ganhando dinheiro, como é o caso da Argentina, muita gente está botando dinheiro lá, muita gente está mandando dinheiro, está tendo realmente uma chuva de dólar lá, é porque as pessoas estão apostando nisso, estão colocando dinheiro. E não é uma pessoa comum e pequena como eu, você, são grandes fundos. Então é gente que tem informação privilegiada, é gente que está ali dentro há anos esperando a oportunidade,
é gente que tem ligação com o governo atual e com o próximo governo para saber mais ou menos o que vai acontecer, para onde vai. Então, quando a gente vê uma movimentação tão grande dessa, a gente consegue entender que as pessoas estão acreditando que a Argentina vai para frente. Tem muita coisa que pode travar esse novo presidente. Ele não tem a maioria dos deputados e as leis, as coisas grandes têm que passar pelos deputados. Então vai ter muita negociação. Muito provavelmente ele não vai conseguir fazer tudo que ele falou, de forma nenhuma. Mas algumas coisas eu acho que ele consegue. Eu acho que ele consegue reduzir custos desnecessários. Eu acho que ele consegue privatizar algumas empresas. Eu acho que dessa forma, com essas coisas que no meio de um monte de problema, uma caixa de problema, pequenas soluções vão desembaraçar isso e conseguir ficar mais fácil para ele num próximo mandato ou para algum outro presidente que queira resolver o problema de forma séria, resolver o problema da economia, que é o principal, o que vai levar o país à frente ou vai acabar com o país, porque a economia não é só o seu dinheiro de hoje. A economia também é como é que os jovens estão crescendo, como é que está sendo a educação desses jovens. Eles estão comendo bem, eles estão tendo tempo para estudar, eles estão tendo tempo para se desenvolver, para serem adultos produtivos, para ter ganho de produtividade no passar da idade deles. Isso é importante observar. E isso, a resposta exata, a gente só vai ter daqui 20, 30 anos. A gente consegue observar mês a mês, cada resultado de inflação que ele vai ter, cada passo que ele está dando. Isso a gente consegue ver, a gente consegue deslumbrar, a gente consegue daqui a pouco falar, cara, trocou o discurso dele, tá fazendo nada, não tá nem tentando ir na direção que ele prometeu e já era, ferrou. Ou a gente pode ver que, cara, os deputados estão amarrando ele, mas ele tá tentando ir na direção, ele tá fazendo o que o presidente consegue fazer, ele fazendo algumas coisas que ele promete, a gente consegue começar a observar, peraí, isso que ele fez aqui deu um bom resultado, ou isso que ele fez aqui deu ruim, volta para trás. Então, para a gente entender a verdade do que acontece, tanto no mercado financeiro quanto na política, é importante a gente estar de olho sempre e curtir esse vídeo e esperar pelos próximos vídeos que eu vou estar sempre trazendo informação de qualidade para vocês e atualizada.